Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, muito boa tarde a você sintonizado aqui na Bandeirantes, acompanhando toda a nossa programação. Está chegando mais uma edição de Bastidores do Poder. Comigo aqui Zezé de Lima. Oi Zezé, boa tarde. Muito boa tarde, Walter Sena do Brasil. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. É verdade. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Band o prefeito de Limeira, Mário Botion. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Zezé. Boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem nesse momento. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês para conversar um pouco, falar um pouco da nossa cidade, daquilo que vem sendo feito, até porque isso é uma obrigação e um dever de ofício, né? Dar publicidade aos atos que nós realizamos lá na nossa cidade de Limeira. Muito bem, nós temos vários assuntos realmente para tratar sobre o município de Limeira nas suas diversas áreas. Mas eu queria saber inicialmente do senhor, prefeito, qual que é a expectativa com o novo governo do estado de São Paulo, com o governador eleito João Dória e também o presidente da República Jair Bolsonaro, com os novos governos, portanto, no plano estadual, no plano federal, com relação a projetos que o senhor tem no município de Limeira. Acho que todos nós sabemos e estamos vivenciando um período muito ruim, difícil, na questão econômica, que foi sempre muito afetado pelas crises políticas ou pela situação política. Acho que eu entendo que com a eleição isso torna um pouco mais estável. Acho que nós vamos ter um pouco mais de equilíbrio, não só no governo de São Paulo, mas em especial no governo federal com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Acho que traz um pouco de tranquilidade. Ele tem essa responsabilidade de trazer esse equilíbrio que estava faltando, ou esteve faltando ao longo desse tempo todo, com cassação de presidente, outro presidente assume, não conseguiu avançar por conta de denúncias, enfim. A eleição vem, penso eu, que trazer esse equilíbrio e trazer uma expectativa positiva do próprio mercado, né? A economia vive de expectativas positivas e negativas. Se deu 2 pingos a mais, é uma expectativa. Se deu 2 pingos a menos, a expectativa é outra. Mas lá em Limeira, como todas as cidades, nós fomos afetados por essa crise econômica, estamos sendo afetados, mas com uma expectativa bem positiva de que não só em nível de governo estadual, que penso que o ex-governador Geraldo Alckmin deixou o Estado relativamente equilibrado e agora cabe ao governador João Dória avançar e colocar em prática o seu programa de governo, a sua orientação, a sua maneira de governar. Penso que nós vamos avançar. E o governo federal, como disse, a expectativa é positiva de que o governo Bolsonaro traga esse equilíbrio para a economia e isso reflita diretamente nos municípios e certamente refletirá em Limeira também. Antes de passar a pergunta para Zezé, eu queria encaixar uma pergunta com relação a isso que o prefeito está falando de economia, que é justamente o seguinte: a cidade de Limeira foi conhecida durante muitos anos como a terra da laranja, e depois passou ali para produção de semijoias, criou-se ali um polo importante nesse segmento de joias folheadas. A pergunta objetiva é essa: como é que está a economia de Limeira hoje, para o senhor atualizar a gente sobre essa questão econômica da cidade? A Limeira tem um privilégio, né, de ser capital por 2 vezes de 2 segmentos diferentes, né? Durante muito tempo foi a capital nacional da laranja, onde toda a citricultura estava muito fortemente enraizada em Limeira. Isso, com o passar do tempo, foi diminuindo essa questão da citricultura presente na região agrícola nossa. Porém, os grandes citricultores ainda continuam tendo as suas bases no município de Limeira. Mais recentemente, ao longo desses últimos 10 ou 12 anos, Limeira cresceu muito num segmento que é o das semijoias, né, das joias folhadas, e se tornou a capital brasileira da joia folhada. É um segmento importante, Walter, que hoje emprega eu diria assim, por conta dessas variações todas, mas entre 36 e 40 mil pessoas, direta e indiretamente. Então, é um segmento que tem muita importância assim, na economia da cidade. E, além desse segmento importante, nós continuamos com a indústria eletromecânica, a indústria de autopeças. Tem várias empresas em Limeira que servem e fornecem autopeças, e esse é um segmento também importante. E um terceiro segmento, que é no ramo agrícola. Limeira deixou de ter as plantações de laranja, né, como tinha antigamente, mas hoje ela tem um segmento forte que é a produção de mudas.
mudas cítricas, que continua bem forte, tem o expertise bastante elevado nesse segmento, mudas frutíferas e ornamentais. É um segmento importante que completa, eu diria, esses 3 segmentos. Aí a Limeira tem um privilégio de ter uma economia não baseada num segmento só. Lógico que nós sofremos os mesmos percalços que todos os municípios sofrem, mas temos essa, eu diria, uma vantagem nesse sentido de ter segmentos variados que compõem a nossa economia. Bacana. Prefeito, bom, o senhor é PSD, Gilberto Kassab vai estar ocupando uma posição de destaque no governo do João Dória. O senhor já conversou com ele? Já existe algum pleito aí engatilhado de Limeira junto ao Gilberto Kassab para tratar com o futuro governador? Olha, ainda não tive a oportunidade de conversar depois da eleição. Conversamos várias vezes antes das eleições com o Gilberto Kassab, que assume um cargo, como você disse, bem importante dentro do governo João Dória. Mas alguns pleitos nós tivemos a oportunidade de fazer pessoalmente ao então candidato e agora governador eleito João Dória, como, por exemplo, a transformação da nossa região em região metropolitana. Hoje nós participamos do aglomerado de Piracicaba, né? Tá. Que envolve ali 23 ou 24 cidades. E existe um compromisso do governador João Dória de mandar para a Assembleia Legislativa, né, uma lei que transforma esse aglomerado em região metropolitana. Isso muda o patamar de entendimento, o patamar de atendimento do próprio governo do Estado com toda a nossa região. Né? Isso é um dos pleitos, que é um pleito não é só da nossa cidade, mas né, da nossa região, até porque nós temos o plano, o PDUI, né, que é um plano de desenvolvimento regional, onde nós já tratamos regionalmente, né, dentro desse aglomerado, as questões que são pertinentes a todas as cidades. E seria muito importante essa transformação. E acredito que ela vai acontecer, porque foi um compromisso, né, do então e agora eleito governador João Dória. E certamente levaremos essa demanda também ao Gilberto Kassab, para que ele nos ajude. E ajudando o Limeira, vai estar ajudando a nossa região, né? E na avaliação do senhor, assim, quais são os pontos positivos de, uma vez transformada a região, então, numa região metropolitana, assim, objetivamente? Olha, tem várias questões, né? Tem as questões de um atendimento melhor, porque isso politicamente a região fica mais forte. Né? Você ser um aglomerado é uma coisa, a região metropolitana tem um outro atendimento por conta do próprio governo do Estado. Existem melhorias na própria definição de valores que são destinados, por exemplo, a programas do Minha Casa Minha Vida, que não é do governo do Estado, mas nas regiões metropolitanas tem um outro entendimento. E existem ações que aí sim você pode fazer de maneira formalizada dentro da região metropolitana, assim como Campinas tem várias ações que são feitas de comum acordo entre os municípios, com a anuência e a participação efetiva do governo do Estado. Então, acho que isso vai ser importante para a nossa região. Alguns assuntos, né, aqui em Campinas, na região metropolitana de Campinas, vêm sendo tratados enquanto bloco. Um deles é a questão da segurança. Né? Inclusive, o próprio Conselho de Desenvolvimento aqui da região metropolitana dotou recursos para equipar as cidades com câmera. Quais são as políticas metropolitanas que hoje fazem falta, né, no conglomerado? Olha, essa é uma delas. E tem um outro assunto, que é a questão da segurança, que ela é pertinente em todos os lugares. Mas quando você tem um bloco, isso se torna mais forte, mais fácil de viabilizar. Aqui a região está fazendo esse trabalho. Esse é um trabalho que nós também pretendemos levar a cabo lá na nossa região, quando nós já tratamos dentro do PDUI essa questão. Mas formalizada a região metropolitana, isso nos dá mais força até para fazer eventualmente até financiamentos em conjunto, porque existe uma figura jurídica que permite fazer isso. Mas tem a questão da segurança, tem a questão do lixo. A saúde é uma questão nessa região,
Porque aqui o que acontece é sempre um município reclamando de sobrecarga, porque outro município acaba usando os equipamentos de saúde. Então, esse é um assunto em pauta agora. Mas essa questão da saúde, ela vai até além do que a própria região metropolitana pode tratar, não é? O que acontece hoje é que as verbas destinadas para a saúde, vindas do Ministério da Saúde, elas estão muito defasadas. É por isso que há essa, eu diria assim, uma disputa, né, para os atendimentos. Mas essa questão é tratada regionalmente com a Diretoria Regional de Saúde. No nosso caso, a DRS da Regional de Piracicaba, nós fazemos parte lá. É lógico que a região metropolitana acaba também tendo uma força política para pleitear de maneira mais efetiva. Mas o que acontece é que, por exemplo, Limeira, nós temos uma Santa Casa que é referência regional. Uhum. E por ela ser um hospital estruturante, ela entra, né, no CROSS, que é um sistema de agendamento do Estado. E aí nós recebemos lá na Santa Casa pessoas de várias regiões e que, em tese, não contribuem, né, financeiramente para a manutenção da nossa saúde. Nós temos 3 ou 4 cidades que fazem parte de uma micro-região, que as cidades, através do Ministério da Saúde, ela encaminha uma parcela de recursos para serem atendidas lá por Limeira. Mas tem uma outra parcela que isso não acontece. Então vem gente do Estado. Se tem uma vaga, o CROSS coloca e manda para Limeira. Queimados, né? Limeira tem uma unidade de queimados. Como que se dá o atendimento? Porque eu sempre ouvi que queimados é um problemaço. Na verdade, a implantação dessa unidade de queimados, ela veio com uma parceria aqui com o Polo Petroquímico de Paulínia. Uhum. Tá. Né? E a Paulínia investiu em várias cidades. Em Limeira foi uma delas. Mas, atualmente, também eles passam... Nós temos a unidade, ela é uma unidade bem estabelecida, né, de qualidade. Conta com o orçamento da prefeitura, a unidade? Ela conta com o orçamento da prefeitura. Antigamente tinham recursos que eram oriundos do próprio polo petroquímico, que com o passar do tempo isso foi diminuindo. Existe uma participação, mas ela é bem menor hoje do que já foi no passado. Mas a unidade de queimados continua funcionando e ela funciona com os recursos vindos do Ministério da Saúde, através dos convênios que existem, onde o município na verdade, é um bypass, né? Nós recebemos do Ministério da Saúde e encaminhamos para a Santa Casa através dos contratos de contratualização. Mas o município coloca recursos do seu tesouro para complementar, se não diretamente a unidade de queimados, mas outros serviços que a Santa Casa presta e que nós somos, eu diria assim, não obrigados no sentido pejorativo, mas nós acabamos tendo que participar porque a Santa Casa não consegue arcar e bancar com todos os serviços que ela presta, somente com os recursos que vêm do governo federal e um pouco do governo do estado. Então essa é uma luta que nós temos lá, porque somos hospital de referência, e aí vem um fluxo muito grande de pacientes que são atendidos na rede. E é a rede que nos atende e às vezes falta espaço e atendimento para os nossos, enquanto estamos atendendo pessoas de outras cidades. Mas isso, Zezé, é a tal universalização da saúde, que é constitucional. Exato. E é bom. O sistema SUS, ele é muito bom. O problema é que, com o passar do tempo, as verbas, né? Hoje, as tabelas de repasse, elas estão totalmente defasadas e criam essas distorções. Vão sobrecarregando os municípios. Prefeito, outro assunto legal, importante, que a gente considera é a área da habitação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está a situação lá, especialmente que a gente sabe que o Brasil tem um problema de déficit habitacional importante, né, de norte a sul do país, e deu uma desacelerada o tal do programa Minha Casa Minha Vida ainda no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí o que aconteceu? Tem muitas favelas, tem muita gente morando ainda em área de risco. Como é que é essa situação lá em Limeira? Olha, Limeira, nós não temos a questão do favelamento. Isso nós não temos lá, graças a Deus. Isso é um trabalho que vem sendo feito há mais de 30 anos de acompanhamento. Nós não temos, mas temos um déficit habitacional como todas as cidades têm. E nós colocamos lá no nosso plano de governo e iniciamos o cumprimento, que é a destinação de lotes urbanizados. O município não tem capacidade de investimento para fazer casas, né? Isso são os programas Minha Casa Minha Vida, que houve uma desaceleração.
através do CDHU, que é do governo do estado, que tem essa capacidade. Enquanto município, esse ano nós disponibilizamos 2 áreas, estamos trabalhando projetos e faremos as aprovações para entregar para nossos munícipes, aqueles que participam dos nossos programas habitacionais, algo em torno de 1.400 ou 1.500 lotes urbanizados. Isso tem um tempo de maturação, mas está avançando de maneira significativa. E invasão de terra tem? Tentativa de, sei lá, MST, MTST? Eu acho que tem uma área lá, o Horto, é isso? Nós temos o Horto Florestal, que dos 300 alqueires, uma boa parte já nós temos posse, o município tem posse, mas houve uma invasão há 10 anos atrás, e é uma invasão que está consolidada. Recentemente, em outubro do ano passado, houve uma outra invasão, nós tomamos as providências jurídicas, conseguimos a reintegração de posse, e voltou para a justiça, e recentemente 2 ou 3 chamados líderes de movimentos de sem casa acabaram invadindo também uma outra parte do Horto, né, levando terceiros de boa-fé a se colocarem numa situação até degradante de invasão. Mas já tomamos as providências, também há a reintegração de posse feita e a Justiça está cuidando desse assunto. Em paralelo, tomamos essas providências que são aquilo que nos cabe, que é ofertar lotes urbanizados para a nossa população. Então, Zezé. Bom, eu estava aqui pensando, né, nessa questão das invasões e estava me lembrando do prefeito de Itu. Itu é uma cidade da região ali de Sorocaba e também teve uma invasão de terras e aí a justiça definiu que a prefeitura vai ter que tomar conta e arranjar uma solução de habitação para essa invasão. E é uma invasão relativamente grande. Aí eu fiquei imaginando assim, se de repente vem uma decisão desse tipo também para Limeira, porque o prefeito reclamou bastante disso e falou, olha, são situações que nós não temos como nos virar, né? Pois é, isso fica fácil até para a Justiça definir, determinar ações que afetam o nosso orçamento. No caso de Limeira, penso que isso não vai acontecer. Estou com uma expectativa positiva com o novo presidente, porque ele tem um olhar diferente para essa questão de invasão, de ocupação, chame do que quiser, que é invadir aquilo que não é seu, seja terras federais, sejam terras estaduais ou do município. Então, eu espero que o governo do Jair Bolsonaro também possa ter uma outra postura com relação a essa questão, né? Lá tem uma fila, tem um órgão em Limeira que cuida desse cadastramento? Tem a Secretaria de Habitação, que faz esse trabalho. Nós temos algo em torno de 17 mil pessoas cadastradas, mas em torno de 3 a 4 mil pessoas numa zona mais, eu diria, de condição econômica menor, né? Que tem mais dificuldade. E estamos trabalhando nesse sentido e tenho certeza que nós vamos avançar. E essa invasão que houve lá, a Justiça vai resolver e retomar e buscar de volta essa área do Horto, que é uma área importante. Lá nós temos uma área de entretenimento muito grande, o zoológico, o centro de ressocialização funciona lá, que é do Estado. Tem uma série de outras atividades que nós precisamos. Aliás, a mais importante delas é que nós temos o aterro sanitário, que tem a sua vida útil por mais 4 anos dentro dessa área, e uma área que nós faremos a segunda etapa do aterro sanitário dentro dessa área do Horto, onde houve parte de invasão, parte não está invadida. Então, nós estamos buscando soluções para que isso seja resolvido, e a implantação do aterro sanitário, a segunda fase, no Horto Florestal Municipal, é uma questão de saúde pública, que vai atender 300 mil pessoas e não atender, né, meia dúzia de invasores, né, que estão lá ocupando parte dessa área, mas que a Justiça vai tirar, eu tenho certeza disso. Muito bem. Bom, Bastidores do Poder faz um rápido intervalo. O prefeito Mário Botion, prefeito de Limeira, continua conosco. A gente volta já, não saia daí. Bastidores do Poder.